Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. No domingo passado, olhando as palavras de Lucas, capítulo 9, nós vimos como nos versículos 45 os próprios apóstolos, os discípulos do Senhor, não entendiam o que ele lhes dizia. Mais ainda, quando no versículo 46 de Lucas 9, nós vemos que se levanta entre eles uma discussão, porque eles queriam definir quem era o maior deles, né? Dos apóstolos, quem era o mais sobressalente. E aí o Senhor Jesus intervém e diz que quem se fizer como um menino, quem servir, né? Aquele que serve a todos, esse é o maior, né? Então é oposto, havíamos visto, oposto a tudo aquilo que o ser humano em todas as culturas entende como sendo o maior, né? Havíamos visto também como os apóstolos, então, eram homens, como também os profetas do Antigo Testamento, sujeitos às mesmas paixões que nós, né? Como muitos pensam que os apóstolos, os profetas, eles eram superiores a nós, seres humanos comuns e correntes, né? E esse pensamento deve ser tirado de nós, porque na verdade todos somos exatamente iguais, né? Exatamente iguais, né? Vimos também como esse pensamento de considerar alguém superior, isso tem permeado tanto a igreja que até dentro da igreja, né, igrejas cristãs consideram o pastor como alguém que é espiritualmente superior, quando não é nada disso, né? O ensino cristão da igreja luterana é que o pastor é um entre iguais, né? E esse chavão, um entre iguais, simplesmente não foi ensinado o que é que ele quer dizer, o que isso significa, e deu como resultado essa ideia, né, que permeia em todas as igrejas hoje, né, que está presente em todas as igrejas. O pastor é alguém superior, é diferente de nós, e não é nada disso. Tanto não é nada disso que entre os próprios apóstolos havia essa discussão, né, entre eles, saber quem era o maior, né? E o Senhor Jesus coloca bem claro essa questão, né? Nesse domingo temos a leitura então de Lucas capítulo 10, onde nós vamos retirar alguns versículos importantes, né? O Senhor, por exemplo, designa 70, outros 70, diz o versículo 1 do capítulo 10 de Lucas. Por quê? Porque ele já tinha designado seus 12 apóstolos. É por isso que ele diz outros 70, né? E os envia de 2 em 2. Isto significa reduzidos a 35 lugares, né? No mínimo. Certamente foram mais lugares. A todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, né? Todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, mas recordemos então o que aconteceu, né? Naquela cidade da Samaria, nos versículos 51 em diante do capítulo 9, onde o pessoal daquela cidade
se juntam e dizem, não, aqui não entres, né? Não entres aqui. Né? Essa rejeição declarada e oficial, né? Uma rejeição declarada e oficial. Há pouco no hino que cantamos, né? Aqueles que desprezam ao Senhor, né? O desprezo ao Senhor Jesus não se manifesta dessa maneira, nem sempre, né? De uma maneira declarada e oficial. Eu não quero saber nada com Jesus, né? O desprezo ao Senhor Jesus é também o que muitos que se reconhecem como cristãos fazem, né? Não valorizar o que se tem, né? Não valorizar o que se tem. Então, enquanto a igreja se reúne, enquanto a igreja participa das suas atividades, essa pessoa se considera cristã, né? Mas está lá, longe, né? E aí entra o que encontramos em Hebreus, onde diz: não deixeis de congregar-vos, como alguns têm por costume, né? E isso aí é um chamado de atenção, costume de alguns, né? Se são cristãos ou não são cristãos, o Senhor conhece os corações, mas o verdadeiro cristão deve estar engajado nas atividades da sua igreja, porque não existe a igreja do eu e Deus sozinho e o resto que se dane. Essa igreja não existe, né? Nós confessamos todo domingo, né, no credo, a comunhão dos santos. Eu creio na Santa Igreja Cristã, né? Alguns metem a preposição em. Como assim em? Se eu creio na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, e não é na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos. Porque aí seriam dois grupos. Eu creio na Santa Igreja Cristã e eu creio na comunhão dos santos. Mas é uma explicação, é uma vírgula explicativa, né? Como assim? Creio na Santa Igreja Cristã. Essa vírgula explicativa quer dizer, significa a comunhão dos santos. Então não posso meter um N antes dessa preposição, desse artigo A, né? Não é na comunhão dos santos, é a comunhão dos santos. Então, o que é a comunhão dos santos? A igreja cristã. O que é a igreja cristã? A comunhão dos santos. Não existe a igreja do eu e Deus sozinho e o resto, não quero nem saber. Eu sou cristão, mas eu nunca vi você na igreja, eu nunca vi você participando de nada. Mas é que, percebe? Eu sou cristão na minha casa e eu não quero nem saber do resto. Não existe isso, né? Nunca existiu. Imaginem alguém do Antigo Testamento: eu sou israelita, eu sou do povo hebreu, escolhido, e está por aí sozinho. Não, nunca existiu essa israelita, eu e o Deus de Abraão sozinho e o resto, né? Nunca existiu isso. Então nem existe, né? A igreja é a comunhão dos santos, tem que se congregar. Agora, insistindo, se essa pessoa é cristã ou não, Deus conhece, né? Na passagem de Gálatas, que nós havíamos lido, não precisam ir lá, né? Onde diz que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos.
se não houvermos desfalecido. Né? Fazer o bem, e nós vamos ceifar o quê? Devemos tirar também a ideia totalmente errada de que o que nós vamos ceifar, isso é, nós vamos colher é salvação. Nós vamos colher galardões. Né? Então, por isso afirmo que se alguém que não participa na igreja, mas se declara cristão, se essa pessoa é cristã ou não estou vendo nenhuma característica. Pode ser. Né? Não podemos julgar a esse ponto de tentar saber o que passa no coração dessa pessoa. Né? Mas julgar as questões que a envolvem, julgar como está vivendo, sim. Não estamos julgando o coração, se é verdadeiramente cristão ou não. Tudo indica, né? Mas pela sua confissão, não, ela afirma que ela é cristã, quem sabe? Agora, em que momento estamos julgando o seu exterior? Você percebe que está construindo com madeira, feno, palha. Né? Se realmente é cristã e está sobre o fundamento, no dia do juízo, como diz lá Paulo aos Coríntios, o dia declarará o que essa pessoa está construindo vai ser testado pelo fogo. Isso significa pelo juízo de Deus. Se sobrar alguma coisa, receberá galardão. Mas eu estou vendo que é uma vida falha, madeira, feno. O que acontece quando isso pega fogo? Pega fogo e não deixa cinza. Só. A Bíblia nos diz, todavia, será salvo como que atravessa o fogo, não receberá nenhum galardão. Foi queimado tudo. Né? Portanto, devemos valorizar o que temos? Sim, devemos valorizar o que temos. Devemos trabalhar, esforçar-nos e tudo isso. Sim, para quê? Para ceifar, como diz Paulo aos Gálatas. Né? Não nos cansemos, porque a seu devido tempo ceifaremos. Se não desfalecermos, vamos ceifar. Não salvação, vamos ceifar galardão. Né? O que tem a ver tudo isso aqui com Lucas capítulo 10? Eu disse que nós vamos pensar algumas passagens desse capítulo 10. Né? O versículo 2 nós vemos que ele envia então esses 70 e ele diz que a seara é muito grande. Né? A seara é muito grande. Essa seara se refere a pessoas, seres humanos que precisam ouvir o Evangelho, seres humanos que precisam ouvir a verdade. Né? E que os obreiros são poucos. Né? Os obreiros são poucos e devemos ter em consideração ainda que muitos falsos obreiros estão dispostos por aí. Né? Essa é a atividade satânica. Pessoas que muitas vezes, como diz Paulo a Timóteo, né? Essas mesmas pessoas estão enganadas. Porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo, enganadores sendo enganados. Né? Então, nesses falsos obreiros, eles estão crentes que eles estão certos. Né? Mas eles mesmos estão sendo enganados, porque aquele que os dirige não é Deus. Aquele que os dirige é o próprio Deus deste mundo. Por isso o Senhor também disse, no versículo 3,
ide, eis que vos mando como cordeiros para o meio de lobos. Essa é uma imagem que o Senhor Jesus, a palavra de Deus, sempre mostra com respeito aos servos de Deus. O servo de Deus sempre é considerado como um cordeiro, né? E aquele que não é considerado como lobo, né? Eis que vos mando como cordeiros para o meio de lobos, né? E o Senhor Jesus deu algumas normas, né? Versículo 4, não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho, não se detenham, vá direto para o seu destino, né? Sem levar bolsa, nem alforje, nem alparcas, né? Porque deviam ser recebidos, e onde vos receberem, entrai e desejai a vossa paz, que a vossa paz esteja sobre essa casa ou sobre essa cidade. E no versículo, nós vamos pular um pouco mais, né? Quando no versículo 16 ele diz: quem vos ouve, quem vos recebe e vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Né? Rejeita aquele que me enviou. Nessa época em que estamos, uma época de uns avanços tecnológicos que deixam a gente espantado, né? Hoje o uso da internet e acesso a artigos e vídeos de todo tipo é quase ilimitado, né? Mas o que se percebe na internet muito são artigos, vídeos que mencionam o fato de achados arqueológicos, encontraram uma Bíblia escrita em couro de mais de 1000 e não sei quantos anos, e aí prova por A mais B que Jesus não é Deus. Percebe? Sempre os achados arqueológicos e coisas que encontram é para provar que Jesus não é Deus. Né? Não é para provar que Deus não existe. Por quê? Porque se alguém acredita em Deus, tanto faz como tanto fez. Tiago, né, diz claramente isso. Tu acreditas que Deus é um só? Tu acreditas que Deus existe? Faz bem. Até os demônios acreditam e tremem. Então, crer em Deus não salva absolutamente ninguém. A salvação é para aquele que crê, confessa ao Senhor Jesus. É por isso que vemos todos esses artigos, todas esses vídeos na internet provando por A mais B que o Senhor Jesus não foi o que ele falou. Provando por A mais B que o Senhor Jesus teve mulheres, teve filhos, teve descendência, que ele não morreu na cruz. Sintetizando, negando Jesus. Esse é o objetivo. Negar Jesus. O objetivo não é negar Deus, não é negar a existência de Deus. O objetivo é negar a Jesus. Né? E aqui o Senhor Jesus diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem me rejeita a mim, rejeita aquele também que me enviou. Né? E o apóstolo João, na sua carta, na sua primeira epístola, ele também afirma a mesma coisa. Né? Ele diz: quem tem o Filho, tem também o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai, não tem Deus. Está sem Deus e sem esperança no mundo. Né? Então, o X da questão, como sempre se insiste, não é a crença em Deus, um Deus que a pessoa imagina, né? A pessoa imagina um Deus totalmente poderoso, né? Beleza, mas isso é da imaginação dela. Um Deus
que não faz mal a ninguém, aí já vai entrando em conflito com a Bíblia. Né? Um Deus que só coisa positiva, abençoa todo mundo, que está aí tipo uma varinha mágica, cada vez que a pessoa precisa, né? Toca a varinha mágica para que aconteça alguma coisa boa. Esse Deus é imaginário, a própria pessoa imaginou. Então, lutar contra isso não é o objetivo. O objetivo, claro, é que as pessoas não acreditem no Senhor Jesus. Né? Quem me rejeita a mim e aquele que me enviou. E aí, depois de todas as suas experiências, versículo 17, voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Né? Até as pessoas que debocham sabem, né? Até nos seus deboches, eles nas suas piadinhas, eles nunca dizem, por exemplo, espírito maligno, sai em nome de Deus. Percebem? Até as piadinhas eles sempre usam, não o nome de Deus, usam o nome de Jesus. Por quê? Né? Porque é o nome, o único nome, né, que pode ser usado, né, na maneira correta, na maneira bíblica, na maneira que tem autoridade para a expulsão de demônios, né, contra os ataques satânicos das hordas malignas ao nosso redor. É o nome de Jesus, não é Deus. Um Deus é um título, né? Mas um nome específico que se possa usar, isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, né? Porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Não salvos somente para a salvação da alma, para a salvação da pessoa, mas salvos também contra as hostes espirituais do mal. O único nome ao qual nós podemos agarrar contra as hostes espirituais do mal é o nome do Senhor Jesus. E aqui os 70 voltam alegres porque até os demônios se submetiam em nome do Senhor Jesus. E aqui nós lembramos essa ocasião em que aqueles 7 judeus que não eram cristãos foram fazer um exorcismo de um homem realmente possesso de um espírito maligno, e esses exorcistas judeus disseram: sai em nome de Jesus. Muito bem, usaram a fórmula correta, né? Sai em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. E aí que a Bíblia nos diz que aquele homem possesso do espírito maligno, movimentado, impulsionado pelo espírito maligno, pula para cima dos 7 e os fez fugir nus. Né? O que aconteceu? E o nome de Jesus não serviu? Sim. Só que esses não eram enviados do Senhor Jesus. Observem o que eles disseram: te ordenamos que saias em nome de Jesus que Paulo prega. Por isso não funcionou, porque não eram cristãos. Não estavam indo com a autoridade de cristão. Né?
E mesmo tendo autoridade de cristão, nós não temos nenhuma indicação no Novo Testamento de que, como cristãos, nós temos que sair por aí, tipo caçadores endemoniados, procurando por aí onde estão os endemoniados. Não, em absoluto. Até o próprio apóstolo Paulo, né, quando estava naquela cidade na Ásia Menor, lembra? E uma mulher possuída de um espírito de adivinhação vinha detrás deles, gritando: estes homens são os verdadeiros servos do Deus Altíssimo e os pregam. E o apóstolo Paulo, depois de vários dias que isso acontecia naquela cidade, ele vira e diz: em nome de Jesus, sai. E aquele espírito maligno, que era um espírito de adivinhação, saiu de aquela coitada, que era uma escrava, né? E ficou sem poder nenhum de adivinhação. Essa mulher já não adivinhava mais, e o lucro que ela fornecia para os seus donos foi para o ar. Aí os donos foram e colocaram na justiça e tal, e aí o apóstolo sofreu as consequências, né? Então, se fosse para o cristão, né, sair por aí caçador de endemoniados e coisas assim, o apóstolo Paulo teria feito isso na primeira, né? Mas ele não fez. Por quê? Porque esse não é nenhum objetivo cristão, por aí sair e procurar quem são esses endemoniados. Não é objetivo. Né? Aí o Senhor Jesus disse para esses 70 que estavam super alegres, porque até os espíritos malignos se submetiam em nome de Jesus, né? No versículo 20: não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Esta é a alegria do cristão. Não é uma alegria que se dissipa, não é uma alegria, né, que nos motive a fazer festas, a fazer um churrasco, nada disso. É uma alegria completamente interna, totalmente diferente de qualquer coisa que esse mundo possa nos dar. A alegria que esse mundo nos dá se dissipa. Quem de nós não fica alegre porque comprou alguma coisa nova? Nós ficamos alegres. Mas e aí um pouquinho foi. Consideramos isso é meu. Né? Um exemplo que nos vem logo à mente é um carro. Antes de termos o carro, o dia que eu tiver, realmente ficamos esperando, a expectativa daquele carro, e quando temos o carro, aquela alegria não deveria permanecer, não permanece, você vai. Né? Que a alegria dos ricos, que muitas vezes nós vemos fulano se suicidou. E aí pensamos, mas que isso? Ele tinha tudo. Tinha tudo, não tinha nada, né? Tinha tudo. Tinha tudo, absolutamente tudo. Riquezas desse mundo. Aí dizemos, se eu tivesse 10% do que esse cara tinha. Percebem como nós todos pensamos assim? Nós todos. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. É uma alegria completamente diferente. É uma alegria não exultante. É uma alegria pacífica que nos traz tranquilidade interna.
Podemos estar passando a pior das situações, podemos estar, né, o mundo olhando para nós e todo mundo mexendo a cabeça, coitado, coitado. Né? Podemos estar assim. Mas se realmente um cristão, a pessoa tem essa paz interna. Essa paz interna. Sabe que seu nome está escrito nos céus. Né? Alegrai-vos por estarem vossos nomes escritos nos céus. No versículo 22, o Senhor Jesus diz: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Né? E conhecer o Filho significa ser salvo. Né? Se nós entendermos isso aqui, conhecer, no sentido íntimo da palavra, né? Conhecer, então é ser salvo. Aqui nos traz à mente aquela ocasião em que o Senhor Jesus estava rodeado de uma multidão, a multidão o apertando de todo lado, né? Os discípulos aí, Pedro, né? Vamos chamá-lo o guarda-costas do Senhor Jesus, aí bem pertinho dele, e ninguém percebeu que uma mulher foi se esgueirando por entre a multidão, coitada, veio por trás do Senhor Jesus e tocou na veste do Senhor Jesus, por trás. Né? Alguém percebeu? Ninguém. Somente o Senhor Jesus percebeu e vira e disse: alguém me tocou. Né? E aí Pedro, Pedro é nós. Porque pela lógica, tá doido, né? Tá fora. Tá todo mundo te apertando e tu falando: alguém me tocou? Isso é nós falando. Né? Mas o Senhor disse: alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu poder. E aquela mulher, ninguém sabia. Aquela mulher que eu havia tocado veio e se prostrou, e ela confessa: fui eu, Senhor. Porque assim, 12 anos sofrendo com fluxo, né? É o toque da fé. Né? É o toque da fé. Então todos estavam tocando o Senhor Jesus, somente uma pessoa o tocou. Então, com essa ideia, né? Versículo 22, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece a Deus, ninguém conhece a Jesus, somente aqueles a quem o Filho quiser se revelar. Né? No Ocidente, Jesus, sim, tal, e aí uma grande maioria rejeita, né, sem realmente conhecer o Senhor Jesus. E uma grande maioria, que nem aquela multidão ao redor dele, né, não, Jesus, sim, Jesus, eu sou cristão, se definem cristãos, sem realmente conhecer quem é realmente o Senhor Jesus. Então, essa grande maioria de cristãos, formando essa multidão que o aperta de todo lado, né? Sem realmente tocá-lo. Por quê? Ninguém conhece quem é o Filho, nem quem é o Pai, senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Né?
Essa é a vontade de Deus. Revelar-se àquele a quem Ele quiser. No versículo 23, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular. Quantas vezes nós escutamos que as pessoas afirmam que leem a Bíblia e eu adoro o Salmo 23. Claro, porque o único lugar onde a Bíblia abre é o Salmo 23. Não conhecem mais nada da Bíblia, só o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Ou o Salmo 91, aquele que habita aos esconderijos do Altíssimo. E por aí vai, só. Aqui nós encontramos algo que é determinante. Voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular. A Bíblia não foi escrita para o mundo. São palavras designadas especificamente para o povo de Deus. Antigo Testamento. O Antigo Testamento não foi escrito para os gregos, não foi escrito para os egípcios, para os assírios, babilônios, sei lá. Foi escrito única e exclusivamente para o povo de Deus, o povo hebreu, no meio do qual havia de nascer o Filho de Deus. E o Novo Testamento foi escrito única e exclusivamente para os cristãos. O Novo Testamento não foi escrito para os romanos pagãos, para os gregos pagãos, não foi escrito para nenhum povo. Foi escrito única e exclusivamente para os cristãos. Tem muitas passagens que foram escritas exclusivamente para fulano. Para Timóteo, por exemplo, para Tito. A carta de Paulo a Filemão, exclusivamente para esse indivíduo. É óbvio que nós podemos tirar lições, mas não abrir a Bíblia, como muitos fazem, apontar o dedinho e ler. Aí tem aquela piada, né? O que estás para fazer, fácil já. Quando o Senhor Jesus disse isso para Judas. Aí a pessoa fecha de novo, abre de novo a Bíblia, aponta o dedo e foi e se enforcou. Meu Deus do céu, Deus está dizendo para me enforcar. Não, de jeito nenhum. Mas muitos acreditam que ler a Bíblia é isso. É abrir assim ao léu a Bíblia, meter o dedo e onde tiver o dedo é ler. E o pior de tudo é que isso acontece. Um dia destes, alguém conhecido liga para a Leonora e a pessoa estava aflita porque havia feito isso. E os versículos que haviam aparecido eram versículos que não tinham nada de bonitos, né? E a pessoa ficou, meu Deus do céu, o que será que Deus está dizendo? Eu disse para ela que Deus não está dizendo nada, isso está lá escrito. Né? Deus não está falando com ela nesse instante. Né? São as bobagens que as pessoas inventam, né, e pensam. Voltando-se, disse-lhes aos discípulos, em particular, aos discípulos, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Né? Os apóstolos viram, testemunharam coisas. E não era assim de graça. Eles tinham que testemunhar isso. Porque, por exemplo, quando aquele apóstolo traidor vende ao Senhor Jesus por 30 moedas de prata, o que ele vai fazer? Ele sentiu tão forte remorso que ele foi lá e se enforcou.
Os apóstolos ficaram reduzidos para 11. Não podiam ser 11 porque as tribos de Israel são 12. E cada apóstolo haverá de julgar uma das tribos de Israel. Portanto, está faltando um apóstolo. O que fizeram os apóstolos? Se reuniram, oraram, pediram a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, e pareceu bem ao Espírito Santo escolher Matias. Né? E a partir desse momento da escolha, ele foi contado entre os 12. É o apóstolo. Né? Então, disse-lhes em particular a eles: bem-aventurados os olhos que veem e o que vós vedes. Né? Aquele homem que foi considerado também pelo próprio Espírito, foi escolhido para ser apóstolo, Matias, ele também participou desde o momento em que Jesus foi batizado, isto é, da sua ordenação, né? Desde aquele momento até o momento em que ele subiu aos céus. Ele estava presente, ele testemunhou tudo isso. E por cumprir esse requisito, ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser apóstolo. Então, aquilo que os apóstolos viam, aquilo que eles ouviam, aquilo que eles testemunhavam, né, não era assim à toa. Tinha um propósito. Né? Bem-aventurados vós. E no versículo 24 diz: pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E aqui encerramos nesse versículo 24, aplicando isto para nós cristãos. Né? Para nós cristãos. Muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Né? Pastor, está frio. Não tem estudo. Pastor, está muito quente. Não vai ter estudo. Vamos ficar lá dentro da piscina. Gente, vai haver um momento em que vamos ter saudade. Vamos ter saudade, literalmente. Lembra quando nos reuníamos, não havia ninguém para impedir? Lembra? Não. A coisa está vindo aí por aí. O controle é tão grande, por exemplo, na China, né? Metade da população brasileira, que seriam 100 e poucos milhões, na China, 100 e poucos milhões estão impedidos de viajar, porque o governo chinês já designou que essas pessoas não devem se mover para lugar nenhum. Né? E por quê? Porque eles têm, é o país número 1 em reconhecimento facial, reconhecimento, assim, ao mínimo, eles já estão controlando. Né? Acontece que não são os vídeos que me chamam a atenção. Né? Chama a atenção vídeos totalmente irrelevantes, que nós chamaríamos vídeos bobos, e esses não chamam a atenção. Muito engraçados. Né? São vídeos que não chamam a atenção. Tá? Um cachorrinho, por exemplo, uivando cada vez que seu dono está cantando, achamos super engraçado, e são realmente engraçados, mas não contribuem em absolutamente nada. Né? Nada. Um dia desses,
no jogo do Peru com Chile, né? O dono gritava gol cada vez que o Peru meteu 3 gols, então gritava gol. E tinha um gatinho aí, ele miava, e um miado que parecia que estava falando gol. O dono gritava gol de novo e o gatinho repetia. São super engraçados. Pergunta: que aprendi? Não foi engraçado. Só isso. Agora, existem na internet vídeos onde mostram, na China, pessoas, por exemplo, querendo, não tem nenhum carro vindo, o sinal para o pedestre está fechado, e a pessoa quer, e se percebe que são estrangeiros. E a pessoa vai atravessar e se escuta alto-falante dizendo para essa pessoa ficar quieta no seu lugar porque o sinal está fechado. Né? O que tem a ver com isso que estou falando? Tem tudo a ver. Esse controle da população está assim na frente lá, no país mais populoso do mundo. Isso não vai vir para o Brasil? Vai. Talvez não o sistema chinês, talvez o sistema que os americanos estão preparando. Os americanos estão correndo atrás porque os chineses estão na frente deles. Né? Não, mas o Bolsonaro, é possível que ele mesmo traga isso. Né? Não, mas o Bolsonaro é cristão. Se é ou não é, eu não sei. Mas que essas coisas vão acontecer, gente. Vão acontecer. Não. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo nos diz claramente, mas se isto não acontecerá, se refere à segunda vinda do Senhor Jesus. Sem que antes venha a apostasia. A apostasia já veio, faz 50 anos atrás. Nos anos 60. Né? A apostasia veio. Faz 60 anos atrás. Né? Aconteceu. Já tomou conta de todas as igrejas. Apostasia. E aí o apóstolo aos Tessalonicenses diz: esse manifesta é o filho da perdição, o iníquo, aquilo que os cristãos chamamos de a besta, né? O anticristo, se manifesta, ele vai se manifestar. Né? Então o Senhor Jesus não vai vir sem que isso aconteça. Então isso vai acontecer. Né? Esse anticristo que haverá de dominar o mundo inteiro, implantar a sua dominação, aí entramos então em Apocalipse, que fará guerra aos santos, e quando estiver acontecendo essa guerra, aí nós vamos sentir saudade. Saudade desse tempo em que com toda tranquilidade podemos nos reunir. Percebe? A mim me aflige quando se joga comida, justamente porque eu sei que naquela época, né, parte da tribulação será não ter o que comprar, não ter como comerciar, como conseguir. Né? Estas coisas vão acontecer. Né? Vão acontecer. Muitos desejaram ouvir o que vós ouvis, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos. Né? Colocando isso para nós, muitos desejaram saber o que nós sabemos, aprender as coisas que nós aprendemos nos nossos estudos, mesmo ao nosso redor.
Quando nos deparamos com parentes que são da igreja, nós percebemos como o seu conhecimento é tão ínfimo, né? Conhecimento das coisas da palavra de Deus. E por quê? Porque elas são más pessoas? Não. Porque elas participam lá de um grupo, de uma igreja, onde o líder lá, coitado daquele líder também, nem para ele mesmo tem. Percebe? Então, muitos desejaram ver o que vós vedes, ouvir o que vós ouvis, e não ouviram, nem ouviram. Portanto, nós precisamos valorizar. Um dia desses estava pensando assim na minha filha. Pastor, e qual a coisa assim, né? Cada um pensa na sua família, sim, mas eu pensei na minha filha no sentido de que bênção que ela teve de nascer num lar onde tanto o pai como a mãe são cristãos, conhecem a verdade. Percebe? Muitas vezes, quando as pessoas entram em contato e sabem que eu falo vários idiomas, e aí quando sabem que a minha filha fala fluentemente inglês, fala fluentemente espanhol, fala fluentemente português, as pessoas dizem, que bênção! E ela ainda fala um pouquinho de italiano, não fala mais porque não quer. Se ela quisesse, viraria fluente em italiano. Fala um pouco de alemão, sabe, não digo fala, mas sabe um pouco de alemão. Russo. Não vira fluente porque não quer. Preguiça. Enfim. Mas a pessoa diz, mas que bênção, 3 idiomas, não sei o que. Naturalmente, que bênção, né? E se ela tivesse nascido numa família onde o coitado do pai e da mãe tem que sair puxando um cavalo com uma carroça, e aí? Ela saberia o quê? Ela teria o quê? Cada um dos nossos filhos, cada uma das nossas filhas teve a bênção de nascer num lar onde o pai e a mãe conhecem a verdade. E se esse filho, essa filha tivesse nascido lá num ambiente completamente pagão, ímpio, muitas vezes nós não valorizamos o que nós temos. E o que nós temos não é porque nós merecemos. É porque Deus nos deu a graça. Deus nos deu essa graça de conhecer. Que seja o próprio Deus que nos faça meditar, pensar nisso que acabamos de ouvir. Que nos faça valorizar o que nós temos. Um tesouro em vasos de barro. Que seja o próprio Deus que nos faça valorizar o que Ele mesmo deu a cada um de nós. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração,
perto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu